Oi, gente, estamos no segundo episódio de Catequese em 12 Minutos Kids. Oi, Joaquim. Oi, Aninha, daqui a pouco o episódio vai começar. Teremos uma participação muito especial, então não saiam daí. Oi, Joaquim. Eu estou tão empolgado com o nosso programa hoje. Pois é, Aninha, eu também. Nós vamos receber um convidado muito especial. Ele vai conversar conosco sobre as vocações. Isso mesmo, é o Padre Daniel. Seja muito bem-vindo ao Catequese em 12 Minutos Kids. Oi, Joaquim. Oi, Ana. Também é uma alegria muito grande no coração do Padre de estar hoje partilhando com vocês a respeito do mês vocacional. Também é uma alegria muito grande estar partilhando com vocês que estão nos acompanhando em casa. Padre, nós temos muitas dúvidas. Mas para começar, o senhor pode explicar o que é as vocações? Ótimo, Joaquim. Boa pergunta. Então, a palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado. É Deus que chama e o homem que responde a esse chamado. Então, Deus faz um chamado para com esta pessoa e esta pessoa, depois, no processo de discernimento, agora também vai discernir qual é a sua vocação para que ele possa também corresponder com a vontade de Deus. Seria mais ou menos isso. Entendi. Mas por que a igreja escolheu o mês de agosto para celebrar as vocações? Boa, Ana. Ótima pergunta. Então, em 1981, todos os bispos do Brasil, em Assembleia Geral, se reuniram para fazerem esta assembleia, esta reunião. E ali eles decidiram colocar o mês de agosto como mês vocacional. Qual foi o motivo que eles fizeram disso, Joaquim e Ana? O motivo foi bem claro, para conscientizar toda a comunidade católica das vocações na igreja. Então, o mês de agosto nós celebramos, na primeira semana, nós celebramos a vocação sacerdotal, ou seja, o ministério ordenado. Celebramos, então, a vocação do diaconato, do padre e do bispo. E depois também, na segunda semana, que é a Semana da Família, nós celebramos a vocação para a família, a vocação matrimonial, pai, mãe. E depois, na terceira semana, nós celebramos a vocação religiosa, consagrada, todos os religiosos e religiosas da igreja. E na última semana nós celebramos a vocação dos leigos, que também se celebra o dia do catequista. Então, é mais ou menos isso. E a finalidade que nós temos deste mês de agosto é para conscientizar todas as pessoas, para que elas também rezem por todas as vocações na igreja, que edifica a igreja, cada um na sua própria vocação. E como o senhor soube que a sua vocação era ser padre? Boa pergunta, Joaquim. Então, como eu falei para você, a vocação é um chamado de Deus. Eu sou de uma pequena cidade chamada São Francisco de Goiás. Nessa cidade eu era coroinha, e como coroinha eu comecei a participar da missa todos os dias. E com isso lá tem uma senhora chamada Dona Vilma, que um dia me convidou para nós rezarmos diante do presépio da imagem do Menino Jesus. E ela fez uma oração para mim, que o Daniel seja um padre muito bom, um padre santo. E com isso, Deus despertou no meu coração esse desejo, essa inquietude para a vocação sacerdotal. 2 meses depois, o meu pároco, o padre Peter, me convidou para fazer um encontro vocacional. E com isso, eu fui fazer um discernimento vocacional, onde também, depois de 3 anos, eu ingressei no seminário. E a vocação matrimonial? É para o casamento, não é? Então, Ana, a vocação para o matrimônio, assim como qualquer outra vocação, é um chamado, é uma resposta à vontade de Deus. Então, não quer dizer que não é toda pessoa que vai se casar, não é toda pessoa que tem essa vocação para o matrimônio. Assim também como aquele rapaz ou aquela moça que abandona a família, que deixa a família, que sai da sua casa para ingressar no seminário ou no convento e discernir a sua vocação,
O matrimônio também é uma vocação sublime, nobre, onde um homem e uma mulher vão constituir um pacto indissolúvel. E esta realidade, o Joaquim e Ana, eles agora também vão ter que fazer um discernimento. Aí entra agora o período do namoro, onde eles vão se conhecer, o noivado, onde eles agora vão também caminhar junto, fazer esse caminho junto, visando constituir uma família. Então é um processo bastante delicado, mas ao mesmo tempo muito bonito, onde o homem e a mulher vai entregar-se nessa doação plena, um para com o outro, e onde um também vai ser instrumento de salvação, de santificação para o outro. E assim constituir uma família bonita, enraizada e fundamentada em Deus, que ganha também isso através do sacramento do batismo, que produz esse vínculo indissolúvel pela graça do sacramento. Seria mais ou menos isso. E a vocação religiosa? Qual a diferença da vocação sacerdotal? Boa pergunta. Então, a vocação é religiosa e sacerdotal. Os religiosos são aquelas pessoas consagradas que vão professar, a gente fala os conselhos evangélicos. Padre, o que seriam os conselhos evangélicos? Seria aquelas pessoas que professam os votos de pobreza, obediência e castidade. E normalmente essas pessoas que estão nas congregações, nos institutos de vida religiosa, essas pessoas, elas agora estão numa comunidade, e nesta comunidade elas servem o Senhor numa vida consagrada. E a diferença dos religiosos é que tem alguns religiosos que eles não têm o sacramento da ordem, ou seja, eles não foram ordenados sacerdotes, só são religiosos que professaram os conselhos evangélicos através dos votos. Já tem outros religiosos que podem ser ordenados sacerdotes e que, assim como o padre secular, o padre diocesano, que é o meu caso, ele também vai celebrar a missa. E dentre os religiosos também existe o ramo feminino, que são as irmãs, as freiras, que elas também professam os votos. E cada congregação, cada religioso, tem um carisma próprio. Por exemplo, os franciscanos, os salesianos, os dominicanos, os jesuítas, todos esses são religiosos, e cada um com seu carisma próprio, um de cuidar dos hospitais, dos pobres, outros da educação, dos jovens, e assim a gente percebe, diferentemente do padre secular, diocesano, que é aquele padre que está vinculado numa diocese, com o seu bispo diocesano, no presbitério diocesano, que vai cuidar de uma paróquia, administrar uma paróquia, onde ele vai ter a missão de ensinar, de governar, e de santificar o povo confiado a ele. Mais ou menos seria isso. No quarto domingo de agosto, eu sei que comemoramos as vocações dos leigos. Mas que tipo de vocação é essa? Então, os leigos, eles são muito importantes para a igreja. E a vocação específica dos leigos, Ana, e para vocês que nos acompanham em casa, é a secularidade. Os leigos se santificarão no século, no mundo. Como assim, padre? Olha, o leigo é aquela pessoa, e se a gente for observar, os leigos são a maioria na igreja. Portanto, aonde os clérigos não chegam, os leigos irão chegar com a sua presença. Serão esse bom odor de Cristo Jesus no mundo, nas profissões. Por exemplo, aquela pessoa que é advogado, como um bom advogado, vai apresentar a face de Cristo. Os médicos, também como um bom católico médico, também vai agora apresentar o Evangelho de Cristo nessas realidades, com testemunho, com a própria vida. Então, leigo são essas pessoas que não são aqueles que foram ordenados, que não receberam o sacramento da ordem, mas eles não são inferiores aos clérigos, pelo contrário, eles são igreja também, e eles têm essa igualdade radical pelo sacramento do batismo. E os leigos também participam do sacerdócio comum de Cristo. Eles também são sacerdotes, tem o real, o sacerdócio também dos leigos serve para essa santificação secular no mundo, no cotidiano, na vida diária, como casal, como esposa, e assim também transmitir o rosto de Cristo para todas as pessoas que conviverem com eles. Portanto, é uma vocação também muito querida, que a igreja também quer cada vez mais que vocês, leigos, possam testemunhar o amor de Cristo.
Padre, então quer dizer que a vocação da catequese também é uma vocação? Sim, claro, e é uma vocação muito importante, ô Joaquim. Primeiro porque a catequese, ela vai lidar com as pessoas que estão iniciando a sua caminhada na fé. Então, o papel do catequista na comunidade paroquial é um papel muito importante, e a igreja tem um carinho muito grande pelos catequistas, porque os catequistas eles vão ser essa presença doce e terna de Cristo na vida das crianças e também dos catecúmenos, daqueles adultos que estão querendo ingressar na vida da igreja. Então, o papel do catequista é uma vocação, é um chamado de Deus. E esse chamado é para servir os irmãos que estão iniciando na sua caminhada espiritual na igreja, que estão começando a conhecer a beleza de Cristo, a beleza da igreja. Portanto, é uma vocação muito bela e que nós devemos rezar por estas vocações também. O que devemos fazer para descobrir a nossa vocação? Primeira coisa, estarmos com o coração aberto para a vontade de Deus. Deixar Deus falar ao nosso coração. Segundo, sempre estarmos em sintonia com Deus através de uma vida de oração. Depois, termos um bom padre, um padre que tenha sabedoria, discernimento, um padre que também tenha ciência divina para nos ajudar a discernirmos a nossa vocação. Então, primeiro, amizade com o Senhor, abertura para ouvir a voz do Senhor que fala ao nosso coração. E depois também sermos direcionados por um bom sacerdote para, neste processo de discernimento, percebermos o que é que o Senhor quer de nós. Qual é a vocação que o Senhor nos chama? Será que é a vocação consagrada, religiosa, sacerdotal? Será que é a vocação matrimonial? Ou até mesmo a vocação de leigo consagrado no mundo? E assim a gente vai discernindo. Nós queremos agradecer do fundo do nosso coração a sua presença e dizer que aprendemos muito com o Senhor hoje. É verdade, padre. Aprendemos muito mesmo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas agora já sabemos como procurar descobrir o chamado de Deus para a nossa vida. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, Joaquim e Ana. Vocês também estão fazendo um trabalho muito bonito, a Catequese Kids. Que Deus também possa abençoar vocês nessa vocação também. E a vocês que nos acompanharam em casa, que Deus abençoe vocês e que o Senhor também possa ajudá-los no discernimento vocacional de cada um de vocês. Deixo para cada um de vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos vocês, queridos ouvintes. Um abração, Ana e Joaquim. Deus vos abençoe. Fiquem com Deus. Crianças, espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Não se esqueçam de deixar o like. Ah, e compartilhem com seus amigos. Vamos levar a catequese a todas as crianças. Tchau, tchau.